que são duas. Ministro, ministro, Manuel Segurança 22682, impetrante José Pinto Monteiro Filho. Impetrado... Também o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União. Presidente, eu peço também licença a Vossa Excelência e aos eminentes pares para fazer um resumo. O impetrante era técnico analista do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e foram cortados desses servidores em 86 e 87 os adicionais por tempo de serviço que eles recebiam com base na Lei 4041, que é de 61. Eles entraram em juízo em 87, em 88, em junho de 88, o juiz reconheceu o direito a esses adicionais, determinou o restabelecimento e o trânsito em julgado dessa decisão realmente sobreveio após a promulgação da Constituição de 88. Foi em 2 de fevereiro de 89, mas a decisão já havia sido prolatada. Ele particularmente voltou a receber, como todos os outros, e em 1996, o Tribunal de Contas mandou não apenas que fossem desfeitos os atos de pagamento, devolvessem eles aquilo que eles estavam recebendo, porque o tribunal considerou que com isso eles recebiam além de limites e aplicou o artigo 17 caput do ADCT da Constituição de 88. Estou repetindo, a coisa transitou em julgado, mas a decisão é anterior. O ministro Nery da Silveira, que era relator, deferiu parcialmente a medida liminar para que, até a decisão final deste mandado de segurança, não se procedesse a desconto nos proventos auferidos pelo impetrante, a título de ressarcimento das importâncias. Porém, afirmou o ministro Nery, aspas, tendo em conta, entretanto, que o ato de aposentadoria do suplicante foi registrado sem a inclusão do adicional referente àquela lei, conforme se depreende dos documentos tais, não cabe determinar, perceba na inatividade o requerente, o que não está assegurado no ato de aposentadoria objeto de mérito deste mandado de segurança. Se vier a ser deferido, qual postula o impetrante, dar-se-á então a inclusão nos proventos da parcela que lhe foi negada. Disso resulta que, no ponto, não haverá também dano irreparável ao peticionário, na hipótese de procedência da sua súplica, eis que fará jus a receber o que lhe seria devido desde a inatividade. O Procurador-Geral da República, lastreado em entendimento firmado pelo plenário no julgamento do mandado de segurança 21.621, de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, em caso análogo em seus fundamentos ao presente, manifestou-se pela concessão da ordem. Isto porque o ponto aqui é se saber se seria de se aplicar pelo Tribunal de Contas o artigo 17, também a coisa julgada. E o Supremo, que já teve durante algum tempo, nos primeiros anos posteriores à promulgação da Constituição, discussão sobre isso, veio a se firmar no sentido, estou citando todos os precedentes, inclusive do ministro César Peluso, de que a coisa julgada também se inclui na dicção do artigo, na norma do artigo 17 do ADCT, razão pela qual o Tribunal de Contas não poderia, e neste caso, senhor presidente, ele é expresso, e chega a dizer que, a despeito de julgamento no Supremo, o entendimento era diferente do Tribunal de Contas, razão pela qual se determinou que se retirassem esses adicionais e que ele devolvesse o que teria na conta do tribunal, daquele tribunal, sido pagos indevidamente. Se Vossa Excelência me permite, e a conclusão do voto é alongada, porque citei todos os precedentes, a discussão que houve aqui, mas eu estou encaminhando o meu voto exatamente no sentido da concessão da ordem, exatamente para garantir o direito a ele a receber os adicionais na forma que lhe foi assentada pela decisão, como eu disse, transitada em julgado, decisão que antecede a Constituição de 88, embora tenha transitado em fevereiro de 1989. Estou citando, como disse, hoje, muitos julgados, por exemplo, aqui cito um recurso extraordinário de que foi relator o ministro Carlos Brito, rigorosamente sobre esta matéria.
aposentadoria, supressão de gratificação, decisão do Tribunal de Contas, ofensa à coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que a Constituição não otorgou competência para impor à autoridade administrativa sujeita à sua fiscalização a suspensão de pagamento de vantagem pecuniária incluída nos proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, cita os precedentes e cita inclusive toda essa discussão à vida. Estou citando também do ministro Marco Aurélio, que aliás foi com base nela que foram prestadas, inclusive, informações do ministro César Peluso, todos no mesmo sentido. A gratificação adicional por tempo de serviço, que foi reconhecida pela sentença transitada em julgado a favor do impetrante, portanto, haverá de ser a base para o cálculo do que haverá de receber nos termos, portanto, postulados pelo impetrante, a que eu acho que ele faz jus. A Constituição estabeleceu percentuais mínimos ou máximos para percepção da vantagem, o que coube à legislação infraconstitucional, havia legislação infraconstitucional, portanto, a redução procedida nos proventos da impetrante contraria o que decidiu o Supremo relativamente a esta matéria e, portanto, eu estou votando no sentido da concessão da ordem. Você chegou a fazer alguma... Porque, na realidade, nós não sabemos sobre o que estamos decidindo, quais os valores que nós estamos decidindo. Vossa Excelência faz uma ressalva quanto ao teto constitucional? Mas, com certeza, os dados só serão conhecidos a posteriori, mas se nós pudéssemos fazer desde logo uma ressalva, para que não exceda o teto constitucional, os haveres percebidos a partir de agora e percebidos desde a fixação desse teto constitucional, não, só o ministro Nery só garantiu que não fossem restituídos os já percebidos indevidamente. O ministro Nery considerado eliminar parcialmente apenas para que ele não tivesse que ressarcir por aquilo que ele tinha. Desde então, porque em 97 ainda prevalecia decisões contrárias ao tribunal sobre se aquilo que se recebia, mesmo que além do teto, mas com base em coisa julgada, estava incluída ou não no disposto no artigo 17. Com certeza ultrapassaria, porque senão nem haveria. Mas hoje está decidido pelo tribunal, por isso que eu estou aplicando. Senhor presidente, só para me esclarecer, a coisa julgada é anterior à Constituição? Não se sabe. A decisão é de junho de 1988. O trânsito ocorreu em 2 de fevereiro de 89. E como está... E a decisão do Tribunal de Contas é 96. Está em desconformidade com o 3714? Sim, porque essa é a questão, né? Está em desconformidade com o 3714. Certamente. Essa é a questão. Porque eu fui relator, senhor presidente, do embargo de divergências do registro extraordinário 146.331, em que, vencido o ministro Marco Aurélio, todos consagramos a tese de que não pode ser oposta à administração pública para efeito de impedir a redução de excesso na percepção de adicionais de sexta parte, calculados com influência recíproca, coisa julgada material formada antes do início da vigência da Constituição. Aplica o 17 caput. O trânsito aqui é de fevereiro de 89. Essa é a situação a fortiori. Isto é, se a coisa julgada é antecedente à Constituição não pode prevalecer contra o dispositivo do ato transitório, muito menos aquilo que se forma depois, porque uma coisa julgada se formou já contra a norma constitucional expressa. Eu não me recordo, você está fazendo referência a algumas decisões minhas, porque eu não me recordo de ter me retratado dessa posição, porque eu estou absolutamente convencido que o 17 caput abrange tudo, inclusive as coisas julgadas anteriores à Constituição. Para quê? Porque a partir dela não permanecesse nenhuma daquelas situações esdrúxulas em que, por exemplo, no estado de São Paulo, resultava vencimentos de policiais militares, juízes, etc., na casa de quase 100 mil reais. Sobre esse debate, numa outra perspectiva, recentemente o ministro Marco Aurélio trouxe uma outra abordagem, que é quanto ao registro. Quanto ao registro da aposentadoria, a possibilidade do Tribunal de Contas fazer, mas aqui acaba tendo influência. Sim, porque poder fazer a glosa. Às vezes a coisa julgada não abrange proventos.
Sim, mesmo que tenha sido essa matéria está aberta aqui. Porque, na verdade, essa vantagem, ele tinha uma vantagem que ele recebia o adicional por tempo de serviço com base na Lei 4047 de 61, que foi cortada, como eu disse, em 87, quando ele entrou em juízo. E o único fundamento aqui, ministro Peluso, e quando eu fiz referência ao julgado de Vossa Excelência, é que o Tribunal de Contas é expresso ao afirmar o seguinte na decisão: caso houvesse, a autoridade subentende inclusos na figura do direito adquirido, na forma da Lei 4047, que era o que o Impetranch reivindicava lá perante o Tribunal de Contas, que fosse reconhecido esse direito que o juiz tinha decidido, com o trânsito em julgado, quando foi verificado pelo Tribunal de Contas. Então, veio o Tribunal de Contas nas informações afirmando o seguinte: subentende inclusos na figura do direito adquirido a que se reporta o artigo 17 caput do ADCT, também os direitos reconhecidos, que hajam sido reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado, daí a recusa por falta de amparo legal ao registro de atos concessórios daquela vantagem, que estejam em desacordo. Que nós decidimos, exatamente. Pois é. O que eu citei de Vossa Excelência, como eu disse, foi que na divergência sanada pelo plenário, em 23 de 11 de 2006, ao apreciar os embargos de divergência, o recurso extraordinário 146, não pode ser oposto à administração, exatamente o que eu estou citando, de impedir redução da percepção em sexta parte, calculados por influência recíproca, coisa julgada material formada antes do início da vigência. Não, aqui realmente transitou em fevereiro de 89. Mas então, eu estou aplicando a forciória a decisão dos embargos de divergência. Os embargos de divergência estão dizendo o seguinte: ainda que houvesse, antes da Constituição, coisa julgada, ela estaria compreendida pela expressão direito adquirido, e isso não poderia ser oposto à administração, para efeito de garantir a percepção de vantagens em desconformidade com 3714. Outros falavam, nem que houvesse coisa julgada anterior, mas muito menos se a coisa julgada é posterior. Porque de todo jeito, no caso dele, que estava, essas vantagens estavam sendo garantidas antes. Certamente o TCU não se defrontou com uma ação rescisória. Não. Ministro Peluso, na linha do pensamento de Vossa Excelência, é bom sempre lembrar a parte final do artigo 17, cabeça do ADCT, não se admitindo, nesse caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. A qualquer, inclusive, de coisa julgada. Coisa julgada, título formal. Exatamente. Mas é sintomática a referência, considerado o trinômio direito adquirido, ato jurídico perfeito e acabado e coisa julgada, a referência apenas a direito adquirido. Por quê? É que temos a distinção. Quanto à coisa julgada, o pressuposto é o pronunciamento precluso na via da recorribilidade. O ato jurídico perfeito e acabado é negócio entre as partes, a origem, o negócio entre as partes. E o direito adquirido é aquele que decorre de lei. Aqui sim atua a Constituição mitigando o direito adquirido. Agora, eu não posso vislumbrar nessa cláusula final do 17 uma polivalência, excesso percebido a qualquer título, a ponto de apanhar os outros dois predicados da segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e acabado e a coisa julgada. Daí o precedente no plenário, e não me refiro ao da turma também da minha lavra, no recurso extraordinário 146.331, o precedente do plenário no 21.621, dígito 2, apontando que na cláusula polivalente, excesso percebido a qualquer título, não se tem aí o excesso percebido por força de decisão transitada em julgado e não mais até passível de impugnação pela ação de impugnação autônoma, que é a rescisória. Eu tenho, ministro Marco Aurélio, no voto, como eu não li, na sua inteireza, eu tenho, estou transcrevendo, que foi apreciada aqui por este plenário em 3 de agosto de 98, no julgamento do mandado de segurança 22.891, caso rigorosamente igual, inclusive de servidor da Justiça do Trabalho. Vou ler a ementa
Não, que é do ministro Carlos Veloso. Só para reconstituir historicamente. Sim. Estes embargos de divergência foram que superou, esses embargos superaram as divergências anteriores. Por isso mesmo, eu espero por honestidade intelectual, julgado posterior, por isso mesmo, esse resultante desse embargo. é que eu, por honestidade intelectual, exatamente, fiz constar no voto a divergência e o que Vossa Excelência assentou. Mas apenas para dizer por que eu me filiei, estamos no plenário, isso. Estou dizendo, o ministro Peloso, que eu, exatamente, por honestidade intelectual, é que transferi não apenas a polêmica, como o voto de Vossa Excelência. Mas eu me filiei exatamente a isso, porque estamos em plenário, e ali se tem, rigorosamente, servidor público, adicional por tempo de serviço, servidor da Justiça do Trabalho, coisa julgada, DCT, artigo 17. O pressuposto para aplicação do artigo 17, isto é, para a redução do vencimento, remuneração, vantagem adicional, bem como de provento, é que estes estejam em desacordo com a Constituição. E a Constituição de 1988, era o ministro Carlos Veloso dizendo, não estabeleceu limites ao critério do cálculo de adicional por tempo de serviço em termos de percentual. O que a Constituição vedou no artigo 3714 é o denominado repique, ou o cálculo de vantagens pessoais uma sobre a outra, assim em cascata. Situação jurídica coberta, no caso, pela coisa julgada, que é imodificável a concessão. E eu estou me filiando a esta corrente. Com as vênias, evidentemente. Eu quero apenas acrescentar, também na linha do pensamento do ministro Peluso, da Tavênia, que a parte final desse artigo 17 comprova o que diz a teoria geral da Constituição. O poder constituinte, dito originário, né, até redundantemente, o poder constituinte ele não tem compromisso com nenhuma situação jurídica anterior. Não sei se foi bem originário esse poder constituinte. Se o poder constituinte quiser, ele não conhece tabus materiais. Quando a ministra Ellen Grace perguntou se a situação remuneratória do impetrante ultrapassava o teto, eu também me preocupei, o teto remuneratório. Porque se não preocupasse, porque o artigo 17 manda reduzir, não admite excesso a qualquer título. Ou seja, o constituinte, ele não tem compromisso com nenhuma norma jurídica anterior, ainda que à sombra dessa norma haja um substituído, direito adquirido, juízo perfeito, coisa julgada. Ela é ela transitou em julgado. A coisa julgada posterior ao 17. Pode estar abrangido pelo 17? Mas o ministro Peluso disse bem. Babel. A forciore, o artigo 17 alcança esse tipo de situação. E só para ilustrar, Vamos fazer uma reunião acadêmica para discutir. O nosso ministro Dias Toffoli, só para ilustrar que se essa jurisprudência fosse revista, nós ressuscitaríamos no estado de São Paulo uma situação simplesmente inconcebível, porque o que se fazia a título de repiquinho, mas o repique, ministro, conforme eu li bem aqui na voto na emenda do mandado de segurança relatado pelo ministro Carlos Veloso, era exatamente o que se queria evitar e que aqui não se aplica, porque o repique é vantagem sobre vantagem. É isso que diz o artigo 3714. Aqui não. Ele vinha lá recebendo uma vantagem. Retiraram em 87. Quando se retirou, eles entraram em juízo. Em junho de 88, ganharam. O trânsito em julgado deu em fevereiro de 89, mas não houve nenhum ato subsequente ao de junho de 88, com base na Lei 4047. A vantagem só é que ele tem. A vantagem sobre vantagem, que é o repique do 3714, está resguardado. Não tem. Aqui é só valor total. Vamos A Maria já anunciou pedido de vista da polêmica instalada e por isso, portanto, creio que todos nós... Existe um processo, esse processo já veio, é a 9ª vez que ele veio à pauta, só o ministro Neto da Silveira... Parecia da subprocuradora Nadir. Não, ele foi impetrado... 1998. Ele foi impetrado em 96, e o ministro Neto chegou a trazer, mas aí, quando foi chamado, ele dizia que ele já estava para se aposentar, então ele preferia deixar que a nova composição julgasse. Bom, então, após o voto da ministra relatora que deferia
A ordem pediu vista ao ministro Dias Toffoli. Senhores ministros, declaro encerrada a sessão.